Olá, muito bom estarmos juntos nesse momento. Vamos nos preparando, fechando os nossos olhos, soltando bem o nosso corpo físico, respirando fundo, sentindo os nossos mentores muito junto de nós. Esse mentor querido que durante todo o dia nos ampara, nos intui, nos protege. Vamos sentindo a presença junto de nós, de Joana, mentora da nossa casa, irmã Rosária, que juntas nos recebem de braços abertos, sempre que aqui nos conectamos a essa casa. Mesmo que não estejamos aqui presentes fisicamente, mas que estamos ligados mentalmente à casa. Vamos sentindo toda a espiritualidade amiga, felizes por estarmos juntos nesse instante, numa conexão maior com o Criador. Vamos sentindo Maria em suas paragens, ela nos abraça. Essa mãezinha querida nos envolve em seu manto azul. Esse manto que nos traz proteção, nos traz acolhimento, nos reporta ao colo da nossa mãezinha, que tanto precisamos no nosso dia a dia. Junto com nossa mãe vamos chegando até Jesus, nosso irmão maior. Esse nosso guia, nosso modelo, nosso mestre, dizendo: mestre, obrigada por tudo que nos ensina a cada instante. E todos juntos vamos chegando até Deus, nosso Pai, que nos aguarda de braços abertos, com um sorriso no rosto, feliz por estarmos unidos nessa conexão. E é esse Pai de luz e de misericórdia que nós dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, porque vosso é o poder, o reino e a glória. Que assim seja, graças a Deus. E vamos agora, mantendo-nos equilibrados, serenos, nos preparando para receber os tratamentos da tarde. Abrindo bem os nossos corações, nos ligando a toda essa espiritualidade, recebendo tudo aquilo que viemos buscar. Aos assistidos de tratamento de P2, vamos nos ligar a essas equipes espirituais, sentindo a projeção da luz azul, envolvendo todo o nosso sistema nervoso central, harmonizando e equilibrando a energia dos nossos chakras, um a um. Todos eles, para que funcionem adequadamente dentro de um equilíbrio que buscamos. Que assim seja. Aos assistidos de tratamento de CH, vamos nos ligando com essas equipes, sentindo a projeção da luz rosa, um rosa intenso e muito brilhante, envolvendo cada um dos assistidos em muito amor e muito carinho. Que esse rosa chegue até os nossos corações, abrandando e aumentando a nossa capacidade de amar. Que assim seja. Aos assistidos com tratamento em P3B,
Rogamos a projeção da luz branca do Cristo, que vai envolver todos os encarnados e desencarnados aqui presentes. Pedimos a luz azul envolvendo o coração e a mente de todos os assistidos. As equipes espirituais vamos fazer um corte de ligação, que se fizer necessário com a luz laser, tirando todas as ligações que a espiritualidade designar. Pedindo a luz azul envolvendo todo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Luz rosa claro do nosso cardíaco, aumentando os nossos sentimentos, e uma luz amarela muito intensa no nosso frontal, aumentando os bons pensamentos e a nossa conexão com o mentor individual. Vamos colocando uma cúpula em cada um dos assistidos, uma cúpula rosa clara brilhante da cabeça aos pés, para que o tratamento se fixe, até quando for necessário, que assim seja. Aos assistidos de P1 e P3A, vamos nos ligando às equipes médicas do espaço, imaginando uma projeção da luz verde, que vai envolver todo o organismo físico e espiritual, tratando cada célula, cada órgão que se fizer necessário, para alcançar assim o fortalecimento físico e espiritual, atingindo a cura que for do nosso merecimento. Pedindo a todos nós, encarnados e desencarnados, que sejamos envolvidos pelas bênçãos do Mestre Jesus e que cada um de nós possamos nos manter numa cúpula protetora até o próximo tratamento. Agradecidos que somos a toda essa espiritualidade e essa casa bendita que nos trata e nos fortalece a cada instante. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, agora e sempre. É sempre uma alegria imensa estarmos aqui, nesse convívio tão fraterno. Como foi falado, nós, quando aqui adentramos, já somos acolhidos, né, por esses eflúvios, por essa bênção da espiritualidade superior. E até o local onde estamos sentados foi preparado especialmente para nos acolher. Então, o nosso coração repleto de amor e gratidão perante os nossos benfeitores amigos que estão aqui nos acompanhando. E hoje nós falaremos sobre um tema muito importante, relevante. Falarmos sobre família. É tão importante que nas várias casas espíritas, uma semana é dedicada a esse tema. E temos um capítulo 14, honrar a vosso pai e a vossa mãe, falando todo ele sobre a importância da família. Né? Começamos pela família nuclear, aqueles que estão conosco no mesmo teto. E vamos... Deixa eu ver se eu estou conseguindo. Aqui. Só um momentinho que eu acho que nós fomos muito para frente. Temos que voltar um pouquinho. Aqui. Para os tipos de família. Vou pedir aqui. Tipos de família. Qual o conceito? É o conjunto de pessoas, pai, mãe e filhos. É o que conhecemos. Mas a estrutura familiar, ela com o tempo, ela foi se modificando. Não é? Temos a família consanguínea, que é uma reunião de almas em processo de evolução, reajuste,
aperfeiçoamento ou santificação. Quando falamos, né, nessa família consanguínea, ela é muito importante. Ela precede esse conceito de família espiritual. Família espiritual é uma constelação de inteligências cujos membros estão na terra e nos céus. Já tiveram aqueles reencontros e a conquista do tempo já permitiu que, então, tivéssemos afinidades com essas almas, esses espíritos. Almas quando estamos aqui, no momento presente, reencarnados. O que aqui estamos fazendo? De onde viemos? Quem somos nós? Nós somos espíritos imortais. Não estamos reunidos por acaso. Estamos aqui num planeta de expiação e de provas, que nos permite o aprendizado necessário para que nós possamos nos reajustar àquelas leis divinas que nós transgredimos em existências pretéritas. Né? Então, a oportunidade é hoje. Expiações dizem respeito ao nosso pretérito, ao nosso passado. Provas dizem respeito ao nosso presente. Né? Nos preparando, já alicerçando em nós aquele aprendizado moral necessário à nossa evolução. E é nesse convívio com a família, com aqueles que muitas vezes temos dificuldades, não é? Ainda precisamos nos reconciliar, precisamos ser benevolentes, precisamos ser tolerantes, precisamos perdoar-nos reciprocamente. Quer dizer, é a oportunidade bendita da reconciliação. Então, no mesmo lar, nós podemos ter junto a nós aqueles com os quais nós temos a maior afinidade, que ali estão também para nos dar o suporte, aquele amparo, não é? Para que nós possamos sair vitoriosos desta nossa existência, daquela programação reencarnatória que cada um de nós se comprometeu na espiritualidade. Evoluímos nos 2 planos de vida, mas é aqui, reencarnados, que temos a oportunidade, então, de expiarmos débitos, nos reconciliarmos, nos reajustarmos, né? E passarmos por aquelas provas necessárias que só o nosso corpo físico, permitindo a manifestação do espírito, pode, então, alcançar. Né? Então, temos que nos esforçar para que possamos entender aqueles que estão junto a nós, que não é por acaso. Não é? Muitas vezes nós pedimos e não podemos desistir. Graças a Deus, temos o esquecimento do passado. Só quando muito necessário é que aflora em nós o porquê das nossas provas, o porquê, então, das expiações. Nos é permitido quando realmente temos aquela boa vontade, aquele querer de entendermos ao nosso próximo. Casamento. O casamento implica o regime de vivência pelo qual 2 criaturas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Há que haver aí um compromisso moral, não é? Uma reciprocidade de responsabilidade. Esta união deve basear-se na responsabilidade recíproca, principalmente no que tange às relações sexuais, pois quando as obrigações mútuas não são respeitadas, geram-se problemas kármicos de considerável extensão, pois ninguém fere ninguém sem ferir a si mesmo. E, estando juntos, é que nós vamos ter a oportunidade
de nos perdoarmos, de nos ajustarmos. E é assim que os laços se perpetuam pela eternidade. Não é? Vamos conquistando. O tempo é o Senhor da razão, que nos esclarece, que nos ensina. E é aquela oportunidade. Reencarnação é bênção divina. Estamos no aprendizado do que é amar. Né? Ainda não sabemos. É a oportunidade de burilarmos sentimentos, de trocarmos, né, as nossas imperfeições por virtudes. E isso faremos, né, dia a dia, nos atualizando, meditando, fazendo aquele exame de consciência diário, né, como nos diz Santo Agostinho no Livro dos Espíritos. É assim que nós vamos, então, buscando essa melhoria íntima. Como melhorarmos se não nos conhecermos? Temos que nos conhecer, temos que examinar no esforço próprio, né? É os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações. Se fizermos o melhor que pudermos nesse dia e a cada dia, para que assim nós possamos realmente evoluirmos. É para isso que aqui estamos, né? Neste planeta, que nos permite, então, avançarmos nessa nossa jornada evolutiva. Os filhos. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho, ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar no desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Olha aqui a nossa grande responsabilidade, não é? Então, cada um de nós é uma individualidade, não é? Nossos filhos são uma individualidade, né? Espíritos milenares que somos. Então, o corpo procede do corpo. Aí a gratidão que devemos ter para com os nossos pais, pela oportunidade que nos dão de aqui estarmos. Né? Quantas vezes ouvimos, eu não pedi para nascer, não é? Aquela ingratidão para com os pais, não é? Temos que ter a piedade filial, a gratidão pela oportunidade que nos é dada, dessa convivência necessária, não é? O aprendizado é uma via de mão dupla. A evolução, nós aprendemos e ensinamos. Então, muitas vezes, nossos filhos, eles têm uma inteligência muito grande, mas é da responsabilidade dos pais ali fazê-los, né, progredir no sentido moral, impor limites, né, falar de valores, aproximá-los de Deus. Esse Pai misericordioso, não importa, não existe família perfeita, não é? Nós não temos uma fórmula. Cada um de nós se esforça para que possamos fazer o nosso melhor. E é assim que nós vamos conquistando, então, ali, essa evolução, esse aprendizado necessário. É Kardec quem nos diz, né, sobre essa importância, né, sobre a reencarnação. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Então, temos aí essa oportunidade de fortalecermos esses laços que nos permitem, então, estarmos ali reunidos. Desajustes conjugais também fazem parte desse nosso aprendizado. Um casamento promissor não raro adoece repentinamente, conflitos, problemas financeiros,
moléstias, desníveis culturais e falhas na formação de caráter e de temperamento contribuem para esses conflitos. Acontece que os dois têm que se adaptar à nova situação. Realmente, conviver não é fácil, mas é necessário, né? Esse aprendizado se faz ali necessário com esforço conjunto, né? Não podemos desistir. É mais fácil, né? Virarmos as costas, mas não. É um desafio que podemos sim enfrentar e superar e vencermos. Simpatia e antipatia entre os cônjuges. A simpatia entre os membros é consequência de relacionamentos anteriores. Não é? Costumamos dizer que nós temos reencontros, não é? Com aquelas pessoas que muitas vezes nós temos uma simpatia ali à primeira vista. E muitas vezes temos antipatias também. Né? A lei de atração e repulsão diz respeito à matéria. Né? A lei de afinidade, que já é quando já houve uma conquista do tempo, já houve a oportunidade de convivência. Estranhos uns aos outros, então é o reflexo de existências anteriores gerando antagonismo. Né? A própria atração e repulsão é uma lei da matéria, não é? É natural. A mesma coisa quando nós já temos afinidade, diz respeito ao espírito. Já houve ali uma convivência em existências anteriores. E aqui estamos, então, para nos reconciliarmos com aqueles que nós muitas vezes pedimos para estarmos reunidos na condição de cônjuges ou de pais e filhos, né? Somos filhos também. Então, a cada existência, nós temos a oportunidade de mudarmos a nossa condição. Porque é assim que nós vamos, então, aprendendo. Simpatia e antipatia entre os cônjuges. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os de simpatia e de comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação. De onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem se atrair, se procurar, dar-se bem juntos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem se repelir, como se vê todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Também Kardec nos falando, nos esclarecendo, né? Que é natural a simpatia. Antipatia, se existe, não sabemos se fomos nós o móvel anterior que provocamos essa antipatia ou se não. Mas, se estamos juntos, é para que possamos nos perdoar. Né? Estamos com o objetivo maior desta nossa existência. É a nossa transformação moral. Como se conhece o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão? Pelo esforço que faz, né, para domar as suas inclinações inferiores, as nossas tendências ainda, né, que muitas vezes nos aproximam mais da animalidade do que a angelitude, mas que aqui estamos num processo evolutivo de aprendizado e temos que aproveitar, como nos disse Chico, não é, e mais de uma vez, que as filas para a reencarnação são imensas, não é? Então que possamos aproveitar esta nossa existência da melhor maneira possível. Falamos que é uma existência-chave, estamos despertando a nossa consciência, estamos adquirindo,
não é? Aquela consciência de que as leis divinas que nos regem estão impressas em nós, no nosso espírito, não é? A consciência é a nossa bússola, ela nos liga, nos conduz à nossa evolução, a esse aprendizado tão necessário, né? A cada dia nós vamos nos atualizando. Hoje já somos melhores do que ontem, e amanhã, com certeza, seremos melhores do que hoje, não é? A cada dia nós vamos, sim, nos atualizando, porque essas leis divinas nos impulsionam ao progresso. Somos conduzidos pela lei do progresso. Então, não retrocedemos. Podemos nos comprometer nesta existência para existências futuras, não é? Mas aquilo que já está sedimentado em nós é a nossa conquista. Não é? E a família é aquela oportunidade, porque nós temos que aprender no lar a amar. Não é? Falamos que na escola, né, aprendemos a ser cidadãos, mas é no lar que aprendemos a sermos homens. Homens no sentido humanidade, essa grande família universal. Não é? Como podemos amar em sociedade, não é? Fora do nosso lar, se ali não exercitamos o amor, o perdão? Pela lei da fraternidade, não é? Nós vamos chegar a essa grande família universal, a humanidade. Já estamos muito melhores do que ontem, não é? A evolução se faz. A tecnologia nos aproxima de todos os povos, os locais mais longínquos. Nós sabemos o que acontece no nosso planeta. Podemos auxiliar? Sim. Podemos amar em pensamento ao nosso próximo, que é quando vibramos paz, vibramos amor, né? Tudo isso faz com que esse elo dessa grande família universal vá se intensificando. A importância da reencarnação, né? Nós já falamos, e é necessário que despertemos para isso. É muito relevante para que possamos assim caminhar mais firmes, mais alicerçados, né, nos ensinamentos de Jesus. E Jesus é a segunda revelação, ele veio nos ensinar a amar. E ele exemplificou, né, ele foi muito claro, né, no seu ensinamento de amor, de humildade, de perdão. Nos ensinou por parábolas, porque as parábolas são narrativas, né, que ele aproveitava a oportunidade onde ele se encontrava, né, ele não deixou nada escrito, mas ali ele passava, então, aproveitando as atividades, aproveitando a natureza, ele passava os ensinamentos. Então, as parábolas, elas sempre têm uma mensagem moral, né? No Evangelho nós encontramos, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos ali aquele cristianismo na sua simplicidade, né, na sua pureza, e vemos ali os ensinamentos de Jesus que perduram até hoje. Então, mais de 2000 anos depois, Jesus, que foi o divisor de águas, né, ele nos transformou os 10 mandamentos trazidos por Moisés em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E ainda estamos aprendendo, né? O lema da nossa doutrina, espíritas, amai-vos e instruí-vos. A instrução é necessária. O espiritismo é uma doutrina de conhecimento, mas o amor vem à frente. É o mais difícil de aprendermos, não é? Mas aqui é o nosso querido Chico Xavier nos trazendo aqui uma mensagem, né, pelo Espírito Emmanuel, que nos diz: o conhecimento da reencarnação exerce encargo de importância por trazer aos interessados novo campo de observações e reflexões.
impelindo-os à tolerância, sem a qual a reharmonização acena sempre mais longe. Homem e mulher, usando a chave de semelhante entendimento, passam mecanicamente a reconhecer que é preciso desvincular e renovar sentimentos, mas em bases de compreensão e serenidade, amor e paz. Mensagem do nosso querido Emmanuel, naquele livro Fonte Viva. E vemos, né, como é necessário, então, burilarmos os nossos sentimentos, né, trocarmos, então, a ingratidão pela gratidão, né, o amor, burilando ali, eliminando de nós o egoísmo, a maior chaga da humanidade, que ainda está tão presente em nós, mas que se abrirmos o nosso coração ao nosso próximo, nós vamos sim ali eliminando gradativamente o orgulho e o egoísmo, porque o perdão não é sinal de fraqueza, é sinal de coragem. Então, que tenhamos a coragem de perdoar, como nos ensinou Jesus. Provas e expiações. Estamos já num planeta, vamos dizer assim, em transição para um planeta de regeneração. É quando o bem prevalecerá. Por enquanto, ainda o mal está muito aflorado, mas é necessário que esse mal venha à tona, para que tomemos consciência e esse mal nos constranja, para que nós nos envergonhemos da condição de muitas vezes, não é? Ainda imperfeições, permitirem que contribuamos para esse mal ao nosso redor. Então, refletindo sobre nossas provas e expiações, compenetramo-nos da grandiosidade de Deus e do universo. Como nada acontece por acaso, lucraríamos muito se fôssemos resignados em cada situação de desconforto. Em toda a ocasião, há a possibilidade de transformar o desafeto em afeto, a ingratidão em gratidão, o desamor em amor e a incompreensão em compreensão. Então, cabe a cada um de nós esse esforço, essa vontade. É só darmos o primeiro passo, que os benfeitores amigos, não é? Mais importante que a ação é a intenção. Se nos propomos a nos melhorarmos, a compreendermos, a tolerarmos, a conquistarmos a paciência para com aqueles que estão ao nosso redor, automaticamente, né, fora do nosso lar, nós amaremos de uma maneira muito mais incondicional. Não é? Muitas vezes é mais fácil amarmos fora do nosso lar, da nossa família, mas o nosso compromisso primeiro é com a nossa família consanguínea, não é? Para que criemos laços, para que a nossa família espiritual perpetue esses laços pela eternidade, né? Cabe a nós, então, essa boa vontade, esse querer. E Kardec e as famílias, o que nos diz nosso querido Kardec, ainda, né, no Evangelho segundo o Espiritismo? Há, portanto, duas espécies de famílias: as famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. As primeiras, duradouras, fortificam-se pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a própria matéria, extinguem-se com o tempo e quase sempre se dissolvem moralmente desde a vida atual. Nós vemos aqui a imagem de Kardec e a sua esposa, Émilie Boudet, né? Émilie Boudet.
Então, foi um casamento por afinidade, né? Vemos que foi século XIX, né? que 19 e meio, que Kardec, então esse missionário, ele codificou a doutrina dos espíritos. Essa doutrina que não se personifica em um espírito, mas numa pleiade, né? O espírito verdade, que veio então nos elucidar e nos trazer instruções. Nós vemos que o livro dos Espíritos, todo ele é feito de questões para nos esclarecer. Por isso é uma doutrina de conhecimento. E aqui vemos, então, ele nos falando, né, dessa importância de fortalecermos esses laços. Atualmente, a maioria dos casamentos é de resgate, é de reajuste. Então, vemos que estamos aqui, né, com essa necessidade. Foi o que Jesus quis dizer e quis fazer compreender, dizendo aos discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, ou seja, a minha família pelos laços espirituais, pois quem quer que faça a vontade de meu Pai, que está nos céus, é minha irmã e minha mãe. Aqui é Kardec nos falando, e aqui é o item 5, citando o item 5 do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus já nos falando, né, daquela compreensão de família, mas no sentido mais amplo, não é? Ele não quis de maneira alguma ali diminuir a grandeza, a importância de sua mãe Maria, né? Mas indo além, nos falando, então, dessa conquista necessária, né, dessa família universal, pela lei de fraternidade. E agora, encerrando, então, esse nosso tema, de todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. Emmanuel. Então, que aproveitemos da melhor maneira possível esta nossa existência. E esse despertar da nossa consciência permita que saiamos daqui vitoriosos com essa nossa programação reencarnatória. Muita paz a todos, muito obrigada pela atenção. E assim, gratos por todos os ensinamentos que recebemos nesta noite, vamos nesse instante abrindo nosso coração, deixando que a chama do amor de Deus que habita cada um de nós possa se transbordar nesse instante. Que os benfeitores amigos possam recolher essas nossas doações de amor e levar a todos os locais onde houver irmãos nossos necessitados. Que este amor possa ser o bálsamo lenitivo para aliviar as dores de todos os nossos irmãos que sofrem. Vamos vibrar nesse instante pela harmonia do universo, pela paz na terra, pelo amor entre todos os homens. Vamos vibrar pelos nossos lares, parentes e amigos. Vamos vibrar pelos enfermos do corpo e também pelos espíritos que se encontram perdidos em locais onde eles ainda não conseguem enxergar a luz. Vamos vibrar por esta casa que nos recebe tanto com amor e carinho, pelos ensinamentos e pelos tratamentos que recebemos aqui todas as vezes que aqui adentramos. Que nós possamos nesta noite retornar aos nossos lares, levando dentro de nós tudo aquilo que recebemos de bom, de maravilhoso, este amor imenso que cobre este salão nesse momento. E assim, que possamos retornar em paz. E aqueles que vão receber o tratamento, que permaneçam em harmonia até o final do tratamento. Que assim seja. Graças a Deus.